Oi, André. Olá, Alex. Tudo bom? Consegue me ver? Sim, te Me vejo e te ouvir ouço. bem? Que Uhum. bom. Eu não me vejo. Minha internet está um pouco instável aí, por isso que demorou a entrada. Joguei para o meu 4G. Vamos ver se ele segura melhor. Beleza. Bom, tem um pessoal entrando agora na live aqui vai acompanhar a gente, né? Uhum. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu aproveito para fazer os agradecimentos em nome do Grupo Teatral Boca de Siri, IFSC, e também do projeto de extensão Laboratórios de Técnicas Teatrais, que são os dois projetos de extensão que nós temos no campus Florianópolis, relacionados a teatro. E então essa nossa conversa de hoje, ela está acontecendo muito por esse caminho, né? Pelos projetos de extensão do IFSC Campus Florianópolis. Sim. E, e aí, só deixa eu conferir aqui, temos o pessoal chegando. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma conversa bem livre, bem aberta, não tem nenhum, nenhum ponto único assim de conversa, né? O principal mote são as reflexões sobre teatro de rua, né? Que é um dos nossos interesses hoje no Boca de Siri, né? Que a gente vai montar um espetáculo que a gente pretende que seja um espetáculo de rua, né? Assim que a gente puder voltar às atividades presenciais. Então, para a gente já começar a entrar nesse mundo, né? Nesse universo do teatro de rua, que é bastante amplo, que tem bastante coisa, né, muitas coisas para a gente ter atenção e para a gente estudar mesmo, né? Para fazer um trabalho bem feito. E, e acho que a tua colaboração vai ser essencial, né? Com relação a isso. Essa nossa conversa, então, ela está sendo feita agora, né, como uma live no Instagram, mas um dos objetivos também é que a gente grave essa conversa e depois publique ela também em outra plataforma, né, como o YouTube, por exemplo, para a gente ter esse vídeo, para ter acesso a esse vídeo em outros momentos também, né, principalmente para o pessoal que não pode, nesse momento, estar acompanhando a gente aqui, que possa acompanhar depois, né, ou mesmo nós do grupo, né, quem interessa diretamente essa conversa, a gente possa voltar a ela, né, para rever outras questões aí que vão aparecendo ao longo do processo de montagem do espetáculo. Uhum. Com relação a essa plataforma, né, do live do Instagram, a gente só consegue colocar duas pessoas em vídeo, né, simultaneamente, a gente não consegue colocar mais pessoas. Então, eu vou pedir para que todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui que tenham total liberdade para participar, tá, junto com a gente, mas aí pelo chat. Então, as pessoas podem ir colocando as suas perguntas ali, seus comentários, e aí a gente vai lendo aqui, acompanhando, né, interagindo dessa maneira. Aqui no Instagram tem também um ícone aqui, pelo menos para mim está aparecendo, não sei se para quem está só assistindo também aparece, é um quadradinho com uma interrogação, que é para lançar perguntas, né? Então as pessoas podem lançar perguntas por ali e ir interagindo com a gente. Tá. Acho importante também falar como que eu vim parar aqui, né? Não é, não sou um especialista em teatro de rua, não é um foco de pesquisa acadêmica meu ou algo que o meu grupo se dedica de maneira integral, né? Eu tenho uma razoável experiência em teatro de rua, em diferentes modalidades de teatro de rua, uma experiência como ator, alguma também como diretor. Meu grupo, Teatro em Trâmite, ele executa um trabalho de pesquisa de espaços, né? Então a rua sempre foi um espaço que esteve muito próximo de nós, a gente sempre trabalhou muito com a rua, né? É, e dizer que eu estou extremamente nervoso com esse lugar do Instagram aqui, que para mim é uma absoluta novidade, e eu espero que tudo corra bem. Eu já não estou conseguindo, que a minha câmera já ficou parada no primeiro frame ali,
Então eu já estou nesse nervosismo que eu não me vejo, não sei nem se eu estou bonito ou feio. Mas eu estou Nesse aqui vendo. momento, nós também não estamos te vendo aqui. É a minha internet que também vai oscilar um pouco. Mas o áudio continua bem, tá? Então pode continuar falando. É, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver só se eu consigo arrumar isso aqui. Não, mas eu estou vendo umas manchas se movendo que parece que a câmera tá sem foco ou alguma coisa assim. Não tem nada bloqueando a câmera? Nada bloqueando a câmera. Nada. Tá. Quer que eu dê uma consertada? Tem que sair e voltar para a gente tentar ver se melhora? Pode ser. Pode ser. Vou aproveitar que a Vou gente está no fazer começo da conversa. isso. Não tem no começo, o pessoal está chegando ainda, vamos fazer isso. Uhum. Certo. Já retorno. Estamos aguardando aqui o retorno do André. Opa, voltou. Mas voltou com a câmera? Para mim não aparece a minha câmera. Não, aqui tá com a imagem ótima. Então tá bom. Então vocês ficam felizes com a minha imagem. E era isso que eu estava falando, é isso, né? Eu venho para dividir essa experiência, a gente está aqui também num processo de parceria entre esses dois grupos comunitários, né? Que é o Boca de Siri e o Bando. Então eu venho aqui como uma figura que está se aproximando desse processo de pesquisa que o Boca está fazendo em cima do teatro de rua, e sou uma figura que venho para colaborar, e a gente resolveu abrir esse espaço dentro dessa plataforma, né? Bom, então, mais uma vez, agradeço muito mesmo pela tua disponibilidade e principalmente pela tua generosidade, né, em compartilhar com a gente esse momento, né, dessa conversa. É, toda a tua experiência que tens não só com teatro de rua, né, mas com as várias formas do fazer teatral, acho que vão ser muito importantes, né, nessa colaboração com a gente, essas possibilidades de troca, né. Então, poderíamos, acho que começar a nossa conversa, acho que com a pergunta mais difícil. E aí eu te pergunto, André Francisco, para você, o que define o teatro de rua? Bom, vamos lá então, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o teatro de rua ele é definido por uma tomada de decisão que é política, né? Eu não consigo ver uma figura se propor aí fazer teatro na rua, para a rua, se ela não tiver já uma predisposição a refletir o evento teatral dentro desse lugar político que ele assume. Em vários aspectos, né? Tanto no aspecto quando a gente fala de democratização, né? De acesso, né? A gente, quando leva o teatro para a rua, a gente está rompendo mais até do que o que a gente costuma entender como acesso enquanto falta de recursos financeiros, né? Que vai muito além disso. A gente sabe, por exemplo, que inúmeros espetáculos gratuitos que acontecem nos SESCs do Brasil não são frequentados pela classe mais carente, pelas pessoas que mais têm necessidades, né? Outras coisas também impedem, né? Outras relações também impedem que essas figuras cheguem até esse lugar, né? Mesmo que o ingresso seja gratuito. E na rua não, né? Na rua você está acessível a todas as pessoas, né? Você leva o seu trabalho a um espaço de ampla democracia. Acho que é lógico, né? A gente pode aí cada um defender o seu modo de fazer teatro na rua como um modo que mais o agrada, né? E um modo que talvez você considere mais efetivo, né? Seja o teatro mais performático, nesse lugar da intervenção, né? Desse espaço da cena pós-moderna, que cabe muito bem na rua, e nós temos um grupo extraordinário em Florianópolis que trabalha isso, que é o Erro Grupo, quanto, né, caminhar para um espaço mais popular, mais comunitário, né, de um teatro
que agrega mais a família, né, que é o caso de vários grupos, né, que a gente conhece em Santa Catarina, como, por exemplo, o Cirquinho do Revirado, né? É um teatro que não deixa de ter ambições políticas, porque, como eu falei, eu acho que o primeiro passo do teatro e do teatreiro de rua é uma decisão política, né? Uma decisão que cabe a esse âmbito. E aí tu estavas comentando, né, sobre o que... Eu acho que é uma questão de preposições, né, de chamar que é um teatro de rua, um teatro na rua, um teatro para a rua. Ao teu ver, essas preposições fazem com que esse teatro, né, que se proponha a ocupar o espaço da rua, seja de alguma forma diferente? Um teatro que vai ser de rua, para a rua ou na rua? Acho que mais do que a gente pensar aqui agora, né, na função dessas preposições, em como elas se encaixariam, né, uma função meio acadêmica, um olhar meio acadêmico, é fácil de perceber que existem, né, muitas maneiras de a gente estar na rua fazendo teatro, né, muitos modos de se relacionar com o espaço da rua, né, desde fazer o círculo, né, convidar as pessoas, apresentar um espetáculo mais agregador do ponto de vista da linguagem, né, de mais fácil diálogo, que leva a mensagem de forma mais popular, de forma mais, mais concreta mesmo, muitas vezes, né? Até mesmo, como eu disse, estar na rua fazendo uma performance radical, extremamente crítica, intervindo naquele espaço, não se preocupando com a visibilidade espetacular que o evento pode ter, né? Muito mais se preocupando em chacoalhar aquele lugar como outra coisa. Então, acho que a gente pode pensar muitas camadas da relação com a rua, né? A rua oferece muitas possibilidades para quem é artista. E essa pesquisa é uma pesquisa muito interessante, né? O ano passado mesmo a gente fez o trabalho de montagem na Casa Vermelha na rua, né? E iniciamos de um texto convencional, que foi o Rinoceronte, do Ionesco, e fizemos uma pesquisa bem particular dentro do texto, uma adaptação, uma releitura, vinculamos a essa nossa realidade atual e levamos o texto para a rua e tivemos uma repercussão muito interessante. E trabalhávamos esteticamente tentando misturar essas muitas possibilidades de relação com a rua, né? Nós tínhamos uma cena extremamente aberta, em que os atores imitavam animais, né, e forjavam uma evolução dentro das suas perspectivas de corpo, e nós tínhamos cenas com diálogo, né, e depois tínhamos cenas evento também, em que aconteciam coisas que o coletivo chamava atenção, usamos também uma cena que era um coro cantando, quer dizer, o Rinoceronte, ele fez, a minha pesquisa nesse projeto foi realmente tentar costurar esses muitos modos de estar na rua, né. E foi super difícil, o espetáculo tem um monte de problema, tá? Se tem alguém do bando me assistindo, sabe muito bem disso, né? Porque realmente, né, foi um experimento, né? Foi um teste ali que a gente quis fazer. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas geraram diálogos interessantes também. A Rafaela está perguntando aqui qual é a maior dificuldade para atuar na rua. Bom, a maior dificuldade de atuar na rua, acho que é também a maior dificuldade de atuar no palco, né? Se bem que quando a gente está no palco, no espaço fechado, a gente está muito mais protegido, né? A gente tem um espaço de proteção, né? A gente está ali no altar da cultura, né? Onde de uma certa maneira você está sendo cultuado, no outro sentido também. Agora, na rua, você está aberto a algo que também existe no palco, que é a imprevisibilidade, né? A situação na rua, ela te oferece uma predisposição para que coisas interfiram a sua cena, né? A construção de um trabalho de rua, ela não pode acreditar
que ela vai ter a mesma exposição que tem um quadro do Louvre, que está ali com as distâncias, e mesmo ele, quadro do Louvre, o pessoal consegue se destruir batendo foto com flash, né? Então, assim, a intervenção, a obra, ali na rua, ela fica muito latente. Algo que também acontece no palco, eu acho que acontece em todas, né, as estruturas de construção criativa do teatro, mas ali na rua essa imprevisibilidade ela é muito latente, né? E isso exige um estado de atenção, né, muito ampliado do ator. Aqui gosto sempre de sublinhar para os meus atores, né, que a atenção é diferente de concentração, né? Concentração é algo que você foca, né? Algo que você traz para um lugar fechado, né? Você se concentra num livro, você não olha nada ao redor e fica só no livro. Né? Mas quando a gente fala em atenção, a gente está falando em abertura, né? A gente está falando que você vai ser o primeiro cara a ouvir a desgraça da sirene do bombeiro que vai passar, entende? Você tem que ser o primeiro cara a perceber que isso vai acontecer, vai passar o carro de bombeiro numa sirene a milhão, né? Então você abre muito, né? Esse é o maior exercício. Os meus primeiros treinamentos e o meu treinamento também para teatro de rua, ele vai muito nesse sentido. Abrir o ator e preparar o ator para essa imprevisibilidade, né? Acho que aí, por exemplo, está a explicação do próprio nome do erro grupo, né? Você tem que estar preparado para o que vai dar errado, né? A rua é o lugar em que você tem que estar pronto para o erro, né? Pronto para o sujeito alcoolizado que vai invadir a sua cena, a pessoa que é totalmente contrária à sua posição e não respeita essa relação e invade a tua cena, as próprias propostas, às vezes, do diretor, que é para que as pessoas invadam a sua cena, né? Quer dizer, você tem que estar muito aberto ali, né? E muito atento, né? Já passei por situações super complicadas, né? Complicadas até do ponto de vista de risco físico, de estar em uma suspensão até que é muito tensa, né? Que é mais tensa do que deveria ser a tensão de estar apresentando um espetáculo teatral, mas também já passei por situações nesse sentido que são extremamente inusitadas, engraçadas, né? Eu lembro uma vez que apresentando Barro no terminal de ônibus, num terminal de ônibus em Joinville, não era o central, era um mais do interior, mais para dentro da cidade. E aí veio uma bola dessas de bexiga em direção ao palco com a criança atrás, né? E eu olhei aquilo, falei, nossa, e discretamente dei meus anos de futebol de rua, né? Dei aquele calcanhar pro lado na bexiga e a criança desviou e foi atrás da bola. Eu me senti extremamente orgulhoso, mas logo depois eu vi o pai pegando a bola e jogando dentro do palco, porque o que o pai queria era tirar uma foto com a filha dele dentro do palco. Aí eu deixei entrar a bola, entrar a filha, entrar todo mundo. Acho que até virei para a câmera e dei ok para ele. Mas é uma interferência, isso vai acontecer, percebe? Os limites, eles não estão claros, né? O que no palco, ali no teatro, fica muito claro, né? A luz acende em cima da gente e apaga em todo mundo. Você está meio metro acima da galera, todo mundo fica quieto e só você fala. Quer dizer, todos esses códigos que no teatro são muito concretos, né? E se o cara tentar interferir a sua cena com uma fala, o resto da plateia já te protege, né? Você está ali guardado por todo esse ritual que o teatro propõe. Na rua você está à mercê do que acontecer, né? Está à mercê e está por você mesmo, né? Que eu acho que esse é o grande treinamento do ator de rua, né? Você está muito por você mesmo, né? Você está muito por ter que se virar, por ter que achar soluções para os problemas que apareceram. Nós temos mais duas perguntas ali no chat, mas antes de passar para essas perguntas, eu queria te fazer uma outra pergunta que eu acho que pega um gancho nessa tua última fala. Tem limites para o teatro de rua? Assim, tem alguma coisa que a gente não deve fazer em teatro de rua? Nossa, essa eu acho que é a pergunta mais difícil, Alex. Tenho pensado muito nessa relação de limites, sabe, Alex? Principalmente pelo lugar que a gente tem vivido hoje, né? Vejo que muito dos discursos que aparecem nas defesas dessas políticas de direita, né? Elas se colocam muito nesse lugar da liberdade de expressão, né? Nós temos também direito à opinião e tudo mais. Então, hoje eu estabeleço alguns limites, sim.
né? Eu sempre achei que a arte fosse mais ilimitada, né? Mas acho que hoje existem, né? Existem os limites do bom senso democrático, né? Dos direitos humanos. Eu acho que existem limites de discurso que são muito importantes de serem revistos até por nós, né? É, eu acho que o debate, a discussão dos assuntos pode ir para muitos lados, né? Mas esse tipo de discurso que vem para a rua, né? Que é um discurso que vai, como o discurso da rede social, né? Esse discurso tão público, né? Eu acho que ele precisa ter pelo menos esse lugar de responsabilidade. Então existe, eu acho que um limite da responsabilidade do artista, né? Para com o bom senso, para com um discurso que não agrida, não, não faça coro a nenhuma coisa que for fora da instituição democrática republicana, né, dentro desses princípios que a gente tanto defende. Outra coisa que eu acho que é importante dizer nesse lugar, né, que tirando esse ponto de referência mais político, acho que esteticamente não tem limite, né? Pensando do ponto de vista criativo, uma vez que o artista esteja, né, colocado dentro de princípios sólidos, como eu falei aí nessas escolhas políticas, ele pode fazer tudo, né? Inclusive provocar o sistema, né? Eu acho que, por exemplo, eu vou repetir de novo, eu acho que é um exemplo muito forte, né, de grupo em Florianópolis, é o Erro, né? Como o Erro, por exemplo, né? O Erro tem essa postura mais provocativa do sistema, né? De ir para a rua, vamos tirar a roupa na rua, né? Experimentar nudez na rua. Eu acho maravilhoso. O teatro é um dos poucos lugares em que a gente pode tirar a roupa e ninguém prende a gente, né? Muito, muito raro esses lugares. E quando a gente vai para a rua, né? Então esse questionamento eu tenho certeza que o Pedro, que a Luana, que toda a equipe do Pedro do Erro se faz e sabe que está trabalhando num espaço de provocação, né? E deve estar preparado até para a possível prisão, para qualquer coisa que aconteça, eles devem ter coisas nas mangas, né? Porque eles sabem que eles estão trabalhando nesse lugar. Então, eu acho que esteticamente não há limite, né? Esteticamente, a gente deve sempre se arriscar. Temos aqui as perguntas. Deixa eu encontrar aqui de novo. Do Mordecai, que eu não sei exatamente qual o nome da pessoa que tem esse perfil, mas ele pergunta, ou ela, enfim, existe uma vertente de estudo só do teatro de rua? Existem várias. Acho que existem algumas, né? Pode ir bem tranquilo para as bibliotecas das universidades, que você achará inúmeros mestrados e doutorados que vão falar de teatro de rua. Acho que há 20 anos atrás, talvez a gente encontrasse menos material, mas hoje a gente já tem contribuições significativas, né? Eu faço parte da Rede Brasileira de Teatro de Rua, e ali a gente está sempre recebendo notificações de colegas que estão terminando mestrado, estão terminando doutorado, estão tratando desse assunto, estão estudando dessa forma. Além disso, né, além da pesquisa acadêmica, você vai ter aí uma série de grupos que fazem pesquisas diferenciadas em termos de estética e atuação na rua, né? Temos vários, alguns em Santa Catarina muito importantes, né? E experimentações, né? Coisas como, por exemplo, o Cirquinho do Revirado de Criciúma fez há 2, 3 semanas atrás, de preparar o espetáculo na caçamba da picape para poder conseguir apresentar pelas comunidades, né? Então, quem tem um trabalho preparado para a rua, né? Quem tem um trabalho aberto dessa forma, dentro dessa linguagem, conseguiu, por exemplo, refletir esse modo de se relacionar com a plateia mesmo nesse momento, né? Então, acho que existem várias, né? A questão da pesquisa de rua, ela vai ter muitas vertentes, né? Como eu falei, naquelas pontas, né? Tudo que une isso aí. Então, tem muita gente pesquisando. Tem pesquisa de animação na rua, né? Bonecos gigantes, uma série de coisas interessantíssimas, né? Interessantíssimas. E aí, eu acho que aproveitando também o gancho dessa tua resposta, eu vou pular uma das perguntas assim, aqui no chat e vou fazer as outras duas seguintes, porque eu acho que tem a ver assim, na temática. A Isis está perguntando,
você acha que depois que acabar a quarentena, o teatro de rua vai sofrer algumas mudanças? Seja nas relações dos atores com o público, ou seja só com relação ao público mesmo? Olha, a gente fica refletindo, né, quando acabar a quarentena, mas é meio uma função de, como é que se fala? De vidente, né, de Nostradamus, assim. Porque a gente tem que entender em que contexto, né, que essas coisas vão acontecer. Eu acredito que a gente terá muitas fases, né, até de repente chegar a aquela convivência como a gente tinha estipulado antes, assim como uma convivência tranquila e sem problemas. Eu acho que o teatro de rua, ele talvez tenha mais possibilidade nesse cenário dificultoso que a gente está vivendo para a cultura, né? Principalmente, eu acho que tem a dificuldade da grana, né? Tem as dificuldades de sobrevivência, né? Mas acho que a maior dificuldade que a gente está vivendo hoje é a dificuldade do encontro, né? Nós do teatro mesmo, nós recebemos uma rasteira no nosso princípio básico, né? Nós somos o encontro, o nosso trabalho é propor encontros, e de repente não dá para encontrar, né? Ou dá para encontrar grupos muito restritos. Então eu vejo que o teatro de rua como algo que acontece na rua, né? E a rua como um espaço que está tendo o seu fluxo, né? Por mais que esteja diminuído, está acontecendo, as pessoas ainda vão para lá e para cá, ele ainda possa estar acontecendo. Mas aí todas essas questões, né, do decreto, dos decretos de aglomeração, tudo isso vai ter que passar, né? Eu acho que não vai ter como trabalhar antes disso. Existem já algumas ideias, né? O teatro drive-in, já tem gente pensando em teatro drive-in. Eu mesmo andei pensando em fazer uma peça de teatro para condomínios, que as pessoas assistam pelas janelas. Quer dizer, para mim, esse momento é um momento muito interessante para pensar o espaço cênico, né? Porque é um momento em que a gente está tendo está recebendo um cheque no tabuleiro, né? A gente, nesse jogo de pesquisa, que é pesquisa espaço, está recebendo um cheque muito inesperado, né? Eu jamais esperei estar nessa situação que eu estou, né? Proibido de fazer o que eu faço por decreto e concordando com o decreto. Eu jamais esperei estar passando por isso, né? Então, me faz refletir todas essas relações, né? O próprio conceito do encontro, né? E nessa pesquisa de espaço, acho que a gente tem que pensar, né? Tem que refletir essas possibilidades, o que vai acontecer. Eu acredito que primeiro, eu não acredito que a situação vá perdurar eternamente, né? Eu acho que ela é uma atuação que uma situação que vai se modificar, né? Vai transitar, né? E tende se não ser resolvida, mas ser equacionada de alguma forma que a gente consiga retornar às nossas atividades. Mas no primeiro momento a gente vai ter que se adaptar, e para se adaptar eu acho que a gente também tem uma vantagem, né? Nós exercitamos criatividade desde muito cedo, né? Então é hora de ser artista, é hora de ser criativo, é hora de achar saídas, é hora de pensar possibilidades, né? É hora de surpreender a todos com algo que ninguém tinha percebido ainda, né? Tenho certeza que tem muito artista pensando nisso por aí, né? Tem muita gente quebrando a cabeça atrás de achar essas possibilidades, né? Uhum. E aí, aproveitando também já a pergunta do Marcelo Bonfim, nos novos tempos, práticas cênicas nas redes sociais, as famosas lives, podem ser consideradas uma nova modalidade de teatro de rua pós-pandemia? Um abraço a Marcelo Bonfim, meu primeiro parceiro artístico, a primeira figura que comigo dividiu a experiência de criar lá nas nossas experiências da 8ª série, e fico muito grato de receber a sua pergunta, Bonfim. Vamos pensar nisso, né? Como ocupar esse espaço? Como lidar com esse espaço? Posso dizer que tenho me ocupado dessa reflexão, né? O fato de existir, por exemplo, a presença faz com que... o que seria, por exemplo, uma peça via Hangouts? Ela já seria cinema ou ainda não seria teatro?
né? Ela fica num buraco que é razoavelmente interessante do ponto de vista estético, né? O Trâmite tem pensado nisso. Eu tenho, como um pesquisador de espaços, né, tenho entendido esse lugar como um espaço, né, como um lugar a ser ocupado. Não sei se é o teatro de rua, né, porque o que divide aí, na verdade, é só essa característica de ser público, né, aberto, mas não, eu não vejo um lugar para refletir a presença do ator de rua, né, nesse lugar. Pelo contrário, eu acho que aqui a gente dialogaria mais com esse espaço do cinema, né, e de repente estaríamos propondo, é um cinema ao vivo, é um teatro filmado. Tínhamos experiências de teleteatro na televisão durante muito tempo, nos anos 50, 60, né? Sem uma série de pesquisas que o cinema construiu a partir dos anos 60, em termos de operação de câmera, em termos de angulamento, de angulação, em termos de mudanças de olhares sobre como construir a linguagem audiovisual. Acho que tem linguagens do cinema experimental que são muito interessantes, né? E diretores de cinema que vão buscar muitos recursos no teatro. De repente, seja o nosso momento de estar experimentando isso. Eu acho que a partir do momento que é executado ao vivo, né, entra num contrassenso, não, mas entra num paradoxo aí que é interessante para mim, né? Que não é mais cinema e ainda não é teatro, né? Mas tem a presença do ator, mas tem a câmera como mediadora. Então eu vejo que é algo que pode ser explorado, né? Acho que é interessante, né? É algo interessante. E o Ricardo perguntou: como é para vocês o treino, a prática, o ensaio para criar um espetáculo de rua? Bom, o treinamento de rua é bem diferente de um treinamento para palco, né? É lógico que depende do trabalho de palco que você faz. O Alex fez parte de uma companhia de teatro que era a Octus, que vocês treinavam mais que a gente que fazia coisa para rua, porque vocês se jogavam no chão, queriam se machucar, queriam dançar, era um monte de coisa. Mas o treinamento para o teatro de rua, ele exige, né, algumas capacidades do ator, que às vezes no palco elas ficam menos destacadas, né? Por exemplo, quem trabalha em teatro com boas acústicas, né? O que não é o caso do ator catarinense, por exemplo, mas quem trabalha em teatros com boas acústicas precisa de uma projeção de voz muito mais tranquila do que uma figura que está dando o seu texto ali na frente da catedral às 5 horas da tarde, né? É lógico que cada vez mais, eu sou uma pessoa que não gosto muito, por exemplo, do uso dos microfones, né? Sou meio tradicionalista, assim, acho que o microfone, ele gera uma relação com a caixa de som, do texto que vem sempre do mesmo lugar, não me agrada, né? Mas o ator de rua, geralmente, ele tem uma projeção vocal, por exemplo, muito boa, né? É um sujeito que sabe colocar bem a voz, que trabalha a voz para isso, né? Para o espaço aberto, o espaço sem aquele retorno e aquele conforto todo da acústica do teatro. Da mesma maneira, a parte corporal, né? Muitas vezes você é exigido dependendo do trabalho que você faz, né? Você é exigido fisicamente de uma maneira muito intensa, né? Uma ampliação dos gestos, uma presença física muito radical, né? Você está, como eu falei, muito aberto, muito ligado, então você amplia muito esse lugar de gasto de energia, né? O ator gasta muita energia, estar em cena gasta muita energia, muito mais energia do que estar aqui sentado falando com você. E acho que a rua ela tem um acréscimo nisso. Então a gente treina muito para isso. E dependendo da linguagem, ainda tem as especificidades da sua linguagem, né? Se você faz um teatro de rua mais circense, você ainda tem todo o teu treinamento ali de, sei lá, malabares, trabalho com equilíbrio, contorcionismo. Se você faz um trabalho de clown, você tem todo o treinamento do clown, que, meu Deus do céu, né? É um universo para o cara abraçar na sua carreira. Então, dependendo ainda da linguagem que você está executando na rua, você ainda vai ter mais o seu treinamento específico, né? Um treinamento sobre as linguagens performáticas, um treinamento sobre
algumas características que você vai trazer para a estética do seu trabalho, né? Uhum. Só um parênteses, né, que tu acabou de comentar sobre a Octus, e a Sabrina acabou de entrar agora também na live, tá participando com a gente. Sabrina Gisela e Sabrina Gisela, nós tínhamos um time de futebol juntos. Eu nunca montei um espetáculo de futebol com a Sabrina, um espetáculo de teatro com a Sabrina, mas eu tinha uma dupla de futebol com ela. E ótimo. Mas voltando ao que tu estavas comentando, então, sobre essa atuação na rua, né, essa diferença do trabalho vocal, do trabalho corporal, queria te perguntar também sobre o trabalho cenográfico na rua, né? Como é que a gente... O que a gente tem que ter em mente quando a gente vai pensar essa cenografia que vai estar na rua, em relação com tudo aquilo que já existe na rua e em relação à atuação, né, do elenco que vai estar ali em cena? Olha, mais uma vez a gente cai, né, em contato com a linguagem que você tá abraçando, né? Por exemplo, a rua é um lugar que geralmente a gente trabalha com coisas exageradas, né? Cores exageradas, música aberta. Se você tiver um cenário, né? Pega o galpão lá, os caras chegam com o caminhão, né? Estacionam um caminhão na rua, quer dizer, parou todo o centro da cidade para ver o que é aquilo. Então, quer dizer, isso tudo ajuda, né, nesse lugar do agregar o povo, né, trazer as pessoas, né? Tem grupos que chegam à tarde, ficam 2, 3 horas ali fazendo relações no espaço físico para trazer o público para dentro do espetáculo ali quando ele vai acontecer. Então, eu vejo que o cenário, eu vejo que ele está muito nesse lugar, né? Muitas vezes está nesse lugar, né? Nesse lugar de chamar a atenção, de agregar o público, de mostrar que alguma coisa vai acontecer ali, que talvez seja grandiosa. Eu lembro, por exemplo, das montagens eu participei de 2, 3 vezes de montagens como é que era o nome do espetáculo do grupo de Lages, do Menestrel, aquele da meia-noite, o Bulha dos Assombros. Então, eles começavam a montar aqueles bonecos gigantes, e bota a lona, e levanta não sei o quê, e começa a fazer isso, fazer aquilo, quer dizer, é muito, muito legal, né? Até de ver isso acontecer. Isso é parte de todo o espetáculo que aquele grupo leva para aquela comunidade, né? Para aquela praça, para aquele lugar onde ele está indo. Agora, do ponto de vista estético, né? Eu sou um diretor muito seco, né? As minhas direções são geralmente muito secas. Eu tenho um espetáculo de rua que tinha o boneco gigante, o diabo enorme, né? A gente trabalhava em perna de pau, a gente trabalhava muitos recursos que são geralmente usados nesse espaço da montagem de rua, né? Que era o espetáculo sobre os escritos do Franklin Cascais que nós construímos, assim, a Chica. Agora, eu tenho um trabalho, por exemplo, Barro, que são 5 atores, vestidos de cinza, sem nada, que chegam, porque a minha proposta de montagem ali é um espetáculo intimista de rua, né? Eu queria um espetáculo, não que as pessoas vissem de rua, que as pessoas vissem de longe, né? Não, eu queria um espetáculo para fazer ali, junto, para quem chegou perto, né? Um espetáculo que é só essa singeleza do encontro da poesia, né? É um espetáculo baseado em cima do Manuel de Barros. Então a gente faz esse trabalho de levar essa poesia do Manuel de Barros para a rua. Até porque ele foi feito dentro de um projeto do SESC que tinha esse propósito mesmo de levar poesia para a rua, né? O Poesia ao Pé da Lua, Poesia ao Pé da Rua, que é o projeto do SESC. Então, acho que depende muito da linguagem, né? E depende muito do que você quer para esse cenário. Eu gosto muito do boneco na rua, do grande boneco na rua, né? Os bonecos gigantes, esse lugar em que eu acho ele extraordinário, assim, já vi, lembro, acho que você deve ter visto também aquelas juntava todos aqueles bonecos do Nazareno lá, de quando ele estava em Rio do Sul, um monte de uma aranha gigante, precisava de ouro para manipular. O Dom Quixote. O Dom Quixote, aí faziam assim uma parada dos bonecos, vinham todos eles andando, e era uma coisa assim, e eu acho que a relação, por exemplo, de uma criança com isso é impressionante, sabe?
o encantamento da criança com o tamanho, com a ludicidade desse objeto, sabe? Dessa figura. Então eu gosto muito, muito do boneco na rua. Eu gosto muito do boneco em geral, né? Mas eu acho que o boneco na rua, ele é sensacional, assim, ele é extraordinário. E essa característica específica do boneco gigante me é muito cara também, né? Ele tem um impacto muito bacana. Então, acho que a cenografia ela vai estar sempre discutindo com a tua estética, né? Mas na rua ela é muito potente, né? Ela é algo com o qual você consegue parar o fluxo, né? Uma aranha gigante que 8 pessoas manipulam, você para a cidade, né? Como a gente, por exemplo, no Rinoceronte, 8 pessoas vestidas de amarelo param a cidade, né? Com ações estranhas, param a cidade, né? A gente para. Então, o cenário, às vezes, por exemplo, só uma camisa amarela serve, né? Mas, às vezes, você quer uma aranha gigante, né? A gente está com vontade mesmo, é da aranha gigante, né? Uhum. Ou então daqueles bonecos do Royal Deluxe, que eles fazem aqueles bonecos que são da altura de prédios de 3 andares. Então, eu adoraria ter 10 anos de idade. Eu adoraria ter 10 anos de idade e ser surpreendido por um boneco de 12 metros de altura, cara. Meu Deus do céu. Acho que até hoje também, se bobear, eu vou me comportar como se eu tivesse 10 anos de idade. Ah, sim. Com certeza é muito, muito interessante essa experiência, né? O impacto é muito grande, né? Eu acho que quando a gente fala em cenografia e teatro de rua, a gente fala muito em impacto, né? A gente fala muito nessa relação visual e, como eu falei, agregadora de público, né? Essa coisa que o cara vê uma aranha gigante, ele tá andando para lá, ele muda a trajetória dele, ele dá 2 passos em direção àquilo para ver o que é, para entender, para saber o que está acontecendo, né? Quer dizer, ela tem um magnetismo ali na rua que para a cenografia eu acho que é muito interessante, né? Se for para sacar a cenografia, né, que seja para que ela tenha essa potência, né, de agregar as pessoas. E a Isis perguntou: você tem dicas para dar para uma direção de teatro de rua? Nossa, olha, eu acho que qualquer direção, a dica maior que eu dou é acredite no ator, né? Eu venho do palco, né? Eu sou um diretor que vem do palco, eu venho da experiência do ator e eu acredito e aposto no ator como o rei da linguagem, né? Ele é a figura central da linguagem. O diretor gira em torno dessa figura, né? Essa figura que estabelece o encontro, que efetivamente constrói a ação, né? Que trabalha no tijolo, né? Que trabalha na ponta da linguagem mesmo, né? Tá ali na linha de frente. Então, eu como diretor, eu partindo desse princípio, né? Eu trabalho muito a partir do ator, né? Eu gosto de provocar o ator, eu gosto de ser um motivador do ator, eu gosto de ser um parceiro criativo do ator, mas, acima de tudo, eu sou um vampiro de ator, né? Eu boto ele ali e sugo o que eu puder dele, né? Porque o ator resolve problemas, né? O ator é essa figura sensacional que você dá um pepino para ele descasca, ele fatia, ele tempera e serve. E é isso que um ator tem que fazer, né? Eu falo isso muito nas minhas aulas. Ator resolve o problema, ator dá solução, né? Ator faz parecer fácil o que é difícil, né? Ele dá essa volta, ele consegue fazer essa virada. E acho que o diretor que consegue estabelecer diálogos concretos com o seu elenco, né? Consegue deixar o seu elenco num espaço de segurança criativa, né? O elenco que sabe que está ali fortalecido nesse seu lugar de criador, de ator falante, de figura que constrói o discurso junto, né? Eu acho que é um diretor que pode, como eu, às vezes sofrer um pouco mais nas definições estéticas, né? Porque também você vai ser levado pelas as vontades de um coletivo, né? Você vai se deixar levar por isso, mas ao mesmo tempo, talvez eu tenha, nesse meu processo de estar sempre em diálogo com o meu grupo, com o meu elenco, com quem faz teatro comigo,
eu tenho experimentado coisas que eu jamais teria experimentado se eu tivesse sendo o dono do grupo, o cara que pensa a estética, o cara que pesquisa as coisas, o cara que chega com o texto, com a montagem e tudo mais. Então, isso mesmo durante o processo, né? Eu acho que o processo, o ator dá cara para o processo, né? E é lógico, o diretor, ele tem ali na mão as tintas da concepção, as tintas do argumento, né? Ele está ali controlando e equilibrando essas muitas relações criativas que às vezes a gente tem num processo, né? Estou tomando um processo no trâmite, agora eu estou com 10 atores no elenco, né? E são atores criativos, são atores que trazem material, são atores que te provocam também como diretor, porque essa troca ela vai ser mútua, né? Se você consegue achar esse espaço de provocação e de construção com o seu ator, ele também vai te motivar, né? Você vai para casa para pensar ensaio para o ator, né? Para o ator que te provoca, para o ator que também te tira do lugar, né? Que também te questiona. Então, acho que esse espaço do grupo ele é muito rico, né, Alex? É muito rico. Quem trabalha em teatro de grupo sabe disso. Quem consegue buscar, né? É muito difícil de encontrar, mas buscar pelo menos essa relação mais oriental possível, entendendo essas funções no grupo como momentos em que você, né, sabe, é o parafuso que melhor encaixa em determinada porca, né? Você vai percebendo a riqueza que existe nas pessoas que te rodeiam, né? E como elas podem construir junto, e aí essa experiência é fantástica, né? Então, a dica que eu sempre posso dar para um diretor é ouça os atores, né? Faça um projeto para que os atores construam, para que os atores sejam criativos, para que os atores estejam presentes nesse processo. O ator para mim, o rei do palco, o rei da linguagem, é ele que, ao redor dele que a gente gira. Legal. Voltando um pouquinho nas relações, né, entre público e quem está atuando na rua, eu vou trazer aqui a pergunta da Rafaela. Ela está perguntando: a arte de rua, sendo mais livre para o público, causa muitas intervenções negativas? Olha, a minha experiência na rua me fez entender que a gente deve entender as interferências e deve julgá-las menos. O que é uma interferência negativa, né? Eu acho que se você fez um trabalho hermético que quer ser visualizado como uma obra de museu, sabe? É uma grande performance delicada nos seus mínimos detalhes, que a mais refinada nota precisa ser ouvida, o mais detalhe mais minucioso precisa ter leitura para a plateia. Não sei se a rua é o melhor lugar para você levar a sua obra, né? Quando você vai para a rua, você tem que saber que você, por exemplo, quem está interferindo na rua somos nós, não a rua. A gente que está ali fazendo outra coisa na rua, a gente que está propondo uma transformação desse espaço. O espaço está no seu cotidiano, ele está no seu modo de existir, ele está ali funcionando como ele sempre funciona. A gente vai ali e cria uma situação nova e propõe uma situação diferente e transforma aquele espaço num evento. Então, dessa maneira, você tem que estar aberto à intervenção, porque você já é uma intervenção, você já é a grande intervenção. Com certeza, você vai ter as intervenções, né? Você vai ter esse lugar. Agora, e quando eu respondi ali sobre as questões do teatro de rua no começo, eu já tinha ficado com essa questão do público no gancho, que achei que eu não tinha entrado nela, e ela é muito fundamental. Outra coisa que eu acho que define teatro de rua e define também dificuldade ou encantamento, né? Porque para o ator, dificuldade é encantamento, né? Estava falando há pouco que o ator é o cara que resolve problema, então o ator gosta de problema, né? O ator gosta de situações complexas, né? Ninguém quer fazer o urso do aniversário, que é só botar a máscara e ficar lá brincando com as crianças, né? Nós queremos fazer Hamlet, né? Nós queremos fazer a Lady Macbeth, a gente quer esses grandes personagens, porque eles são difíceis, porque eles são os complexos, porque eles são cheios de problema para você resolver. Então,
Então, um dos maiores encantamentos, que é um dos maiores problemas para você resolver no teatro de rua enquanto ator, é a relação com a plateia. Né? É repensar a relação com a plateia. A gente que vem desse teatro ocidental do palco, né? E às vezes a gente vem do teatro da escola, que é aquele lugar em que você faz a peça e todo mundo, meu Deus, você é lindo, maravilhoso, vai para a Globo. A gente está muito mal acostumado a essa relação com o público, né? Muitas vezes a gente está achando que o público está ali para nos amar, está ali para nos entender, está ali para nos aplaudir, está ali para nos achar lindos, maravilhosos, nos trazer flores e aplausos no final do espetáculo. E dependendo do trabalho que você faz, dependendo da proposta que você tem, não vai ser essa relação que você vai estabelecer, né? Se você vai para a rua para provocar as pessoas, né? Para fazer um trabalho, sei lá, que alfineta as relações religiosas do mundo, né? Você tem que saber que você está se abrindo para uma relação de resposta, né? Você está alfinetando, podem te alfinetar também, né? Acho que esse jogo é um jogo muito importante. Mas, na rua, o nível de encontro, o lugar em que a gente se propõe a estar encontrado, né? Que é esse lugar do palco, está em relação de encontro com a plateia. Na rua, se a imprevisibilidade é multiplicada, essa potência também é multiplicada, né? O encontro com as pessoas na rua, ele tem um lugar, uma dimensão de uma profundidade muito grande, né? Deixa de ser, muitas vezes, no teatro, aquele grande abismo negro que fica à sua frente, né? E passam a ser pessoas, né? Que se relacionam, que riem, que choram, que olham para você, que te motivam, que te criticam. Então, esse jogo com a plateia, ele na rua também assume uma intensidade muito grande. Acho que, pensando nessas respostas todas que eu dei agora, eu acho que o que define o teatro de rua é intensidade, sabe, Alex? É tudo muito mais intenso, é tudo muito ampliado, é tudo muito à flor da pele, né? É tudo muito agora. E isso é muito teatral, né? Isso é muito do teatro, né? E daria para fazer uma live só sobre relação ator e público no teatro de rua, tá? Aqui fica 50 coisas que poderiam ser faladas, vamos tocar para frente que a gente vai enganchando aí. Uhum. Mas até dando continuidade, né, nessa tua última fala, a Laura está perguntando, você acha que o teatro de rua ajuda a democratizar o acesso à cultura ou a população ainda tem um preconceito com a arte nas ruas? Olha, bom, sobre a coisa do preconceito nas artes, nas ruas, a gente tem que... Vamos fazer um corte aqui, tá? Vamos fazer o corte, assim, vamos falar das pessoas de bom senso, tá? E deixar de lado aí uma parcela da população que a gente está tentando entender o que está se passando pela cabeça desse povo. Mas trabalhando no universo das pessoas de bom senso do mundo, eu percebo assim, as pessoas, é lógico, né? Dependendo às vezes do conteúdo, a pessoa vai ficar brava com o que você está falando, vai ficar chateada, porque, sei lá, se eu fiz uma peça que era um seguidor religioso que não seguia, era um pastor religioso que não queria seguidores, né? Fiz uma performance de rua que era assim. E é lógico, né? Eu estou mexendo num assunto que vai ter o cara que vai ficar incomodado, que vai me questionar, que vai vir me tirar satisfações, vamos dizer assim. Mas eu vejo, no geral, tá? Que as pessoas elas se agradam de ver a arte na rua, né? Eu lembro, sim, eu acho que as resistências eram muito mais quando eu fiz trabalhos que realmente, como eu falei há pouco, né, provocavam, e eles tinham esse propósito, então eu tinha que estar preparado para isso, do que efetivamente o fato de ter um artista na rua, né? Eu acho que desde os nossos amigos lá peruanos que vêm com aquelas roupas estrambóticas tocar as músicas dos Beatles na flauta, sabe? Até ao casal ali de cegos que fica também tocando e cantando sentadinho na frente da lotérica. Eu acho que esses artistas de rua, eles vão compondo a paisagem da cidade. A gente de uma certa maneira, está habituado. Eu acho, por exemplo,
a gente tinha uma querela muito grande, né, com essa coisa da arte de rua. Florianópolis, pelo que eu tenho percebido ultimamente, né, tem estado um pouco mais fácil e mais acessível para alguns artistas, né, estarem ali na rua. Às vezes você passa pela rua, tem sujeito tocando bateria de lata, né, tem o cara ali que vai dar o pulo no bambolê de faca, que são todos personagens desse grande estar na rua, né? São todas pessoas que estão ali chamando a sua atenção como um canal de televisão, né? Tentando achar ali o seu filão de público. Então eu gosto de pensar na rua como esse lugar em que cabe todo mundo, né? Acho que isso é o mais importante da gente brigar nas políticas públicas, né? Que eu acho que é uma questão que é sempre muito relevante da gente falar, que é a discussão do que é público, né? E a rua é esse espaço público que precisa ser mantido público, né? E é importante a gente refletir sobre o que significa isso, né? Significa que a gente precisa ocupar, né? Que a gente precisa estar lá enquanto cidadão, enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto morador da cidade, né? É, Agora não, né? Porque agora tá na quarentena, aí tem que ficar em casa. Mas esse espaço da rua precisa ser ocupado. A gente precisa sair da frente das telas, a gente precisa abandonar o Netflix, a gente precisa tá na rua, tá na praça, né? Tá em relação. Eu acho que eu faço teatro porque o teatro me possibilita isso no século XXI, né? Me possibilita que o meu trabalho no século XXI, como a gente falou há pouco, é baseado no encontro, né? Eu preciso que as pessoas parem um pouco e fiquem comigo durante algum tempo, né? Que seja 40 minutos, que seja uma hora, né? Me proponho a estudar e me esforçar e fazer o máximo possível para que esse tempo seja o mais proveitoso possível, né? Que ele possa dar para essa pessoa o máximo de mim, né? Eu me dou a esse tempo de forma plena, de forma total, né? Mas eu gosto desse encontro, né? E eu acho que é isso que eu, por exemplo, eu estou sentindo falta na quarentena disso, de encontrar pessoas, de trocar olhares, de estar não é estar no palco, é estar encontrado com essas pessoas, né? E me encontrar com elas. Não sei se Entendi. respondia. À medida que o pessoal for fazendo perguntas, assim, né, se achar que tem mais alguma coisa, né, que queira complementar, que de repente alguma parte da tua resposta assim, tem aquele ponto que chamou a atenção, a pessoa quer que complemente, joga aí no chat também. Tá, mas você disse para eu ficar atento nessas letrinhas que estão passando aqui embaixo, eu não consigo, Não, tá? Eu já não, não, estou aqui, ó. Então, não, não, pode ficar tranquilo, que essas aí eu estou cuidando. É mais um recado para quem esse tempo está assistindo, né, quiser tá interagir. cuidando das letrinhas ali, que é você que tá de olho Tô. nelas ali, que elas passam rapidinho, elas vão que vão, as miseráveis ali, eu não consigo, não. Uhum. Não, tá muito bacana, assim, o pessoal todo participando bastante. Até vou ler então aqui para ti alguns comentários, porque é o seguinte, o nosso tempo de live, ele está acabando, tem 18 segundos agora. Então a gente vai encerrar, e aí eu vou recomeçar uma nova. Eu vi muito em cima do tempo ali, que já ia acabar o tempo do vídeo anterior, eu acabei não copiando uma pergunta do Marcelo, que ele estava perguntando algo com relação à possibilidade de violência contra os atores, né, e atrizes no teatro de rua. Infelizmente eu perdi agora a pergunta ali que a gente começou um vídeo novo e ele ainda não entrou aqui novamente para refazer essa pergunta. Mas aí também os demais que estão acompanhando, né, se tiverem mais perguntas, já podem ir lançando as outras perguntas aí. E acho que vamos dar um tempinho, quem sabe o Marcelo consegue retornar e a gente pede para ele refazer a pergunta dele mesmo, né, que ele vai saber refazer com mais propriedade. Enquanto isso, André, eu queria se possível, tu comentasse um pouco sobre as questões legais para estar na rua, né? Por exemplo, que a gente precisa ter algum tipo de autorização para ocupar
determinados espaços públicos, na rua? Como é que é isso, geralmente? Né? Existe um padrão nacional ou de Santa Catarina ou de Florianópolis com relação a isso? Quais são as questões mais burocráticas para estar na rua? Se é que elas existem ou se é que são necessárias? Bom, o meu ponto de ver, tá? No meu ponto de ver, eu acho que não seria necessária nenhuma autorização para eu estar fazendo uma apresentação na rua, tá? Até concordo quando é colocado a questão de você fazer o espetáculo e atrapalhar a circulação, né? Ter alguma relação ali com o direito de ir e vir das pessoas, acho ele fundamental. Como já coloquei antes, que acho que existem sim limites para a arte, são os limites da ética, né, dos ideais democráticos, dos direitos humanos, do respeito às pessoas e tudo mais. Então, acho que passados esses dois lugares, né, se foi observado que há um espaço em que as pessoas estão, né, um espaço público, né, um espaço de todos, em que as pessoas vão conseguir estar acomodadas para assistir esse espetáculo e não vão atrapalhar o direito de ir e vir, eu acho que ele é válido. Acho que mesmo em algumas situações, atrapalhando um pouco, não tem problema, tá? Afinal, fazem Iron Man e atrapalham a nossa vida inteira aí para ficar 30 sujeitos aí correndo para lá e para cá e andando de bicicleta. Eu acho maravilhoso o Iron Man, tá? Adoraria ser um Iron Man, mas vocês continuam me ouvindo? Sim. Me ouve? Sim, Agora, estamos ouvindo. tá. Então, agora, do ponto de vista legal, existem algumas questões, né? Não existe, até onde eu saiba, uma lei nacional, né? Não existe um lugar de acordo nacional sobre essas diretrizes, né? O que existem são regulamentações, acho que na maior parte das vezes elas são municipais, elas estão ligadas às questões das prefeituras, né? E aí me parece que cada prefeitura vai ter o seu modo de olhar. Isso tudo diz respeito a uma presença do cidadão nessa discussão do que é espaço público, né? E uma presença do artista também, né? A gente assiste aí a uma privatização do espaço público, né? Desde as vagas da Zona Azul até o Parque do Córrego Grande agora, que não renovam a concessão para a prefeitura, a gente vai assistindo espaços que são de todos nós passarem a ter donos, né? Espaços que são compartilhados passarem a ser cercados, né? A gente em Florianópolis vive muitas lutas nesse sentido, a Ponta do Coral é uma delas, o pessoal do Quilombo lá no Rio Vermelho, do Quilombo Vidal Ramos, Vidal Martins, agora que está conseguindo se estabelecer ali no norte da ilha, dentro de um território que é deles. Então, acho que é importante a gente lutar por esses espaços, né? E a rua é um espaço a ser reivindicado pelo cidadão, né? É um espaço que a gente precisa não apenas exigir que tenha policial para dar segurança, mas precisa exigir que ela tenha uma arquitetura capaz de nos agregar, precisamos exigir que tenha um espaço de convívio, né? Ela não pode ser apenas uma trajetória do trabalho da casa e da casa para o trabalho, né? Ela é mais do que um espaço de passagem, é o espaço onde a cidade se encontra, né? Uma praça 15 é o lugar por onde cruzam todas as pessoas da cidade, né? De todas as classes, de todas as idades, né? Em todas as situações. E a gente tem que brigar para que esses espaços continuem acontecendo. Então, existem sim, até onde eu sei, em Florianópolis, a gente entra em contato com o IPUF, vai mandar uma requisição para fazer essa apresentação para o IPUF, ela vai pelo pró-cidadão e tal. Sou obrigado a dizer,
espero que não tenha ninguém do IPUF assistindo, porque aí pode ser que eles me enchem o saco depois, mas sou obrigado a dizer que eu nunca fiz isso, tá? Alguns produtores que trabalharam comigo foram lá e fizeram, mas eu nunca fiz, né? Nunca fiz. Mesmo quando tive trabalhos mais provocativos, tá? Mesmo quando tive trabalhos mais provocadores, né? Eu tinha uma performance de Natal que eu andava de Papai Noel provocando os lojistas ali na Felipe Schmidt, e a gente fez sem nenhuma autorização, o Barro faz sem nenhuma autorização. Nunca enfrentei nenhum problema com relação a isso, né? Nunca tive esse tipo de enfrentamento, mas sei que muitos artistas enfrentam, muitas pessoas já tiveram, né, esse lugar de enfrentamento, por exemplo, com a polícia, por estarem atuando na rua. Do ponto de vista do bom senso, vale a pena você ter o papel no bolso, né? Se for um evento grande, se tiver vinculado a um edital, que você tenha que fazer essa apresentação por outros motivos que, além da sua vontade pessoal de estar na rua fazendo teatro, vale a pena ter o papel no bolso, né? Então, vale a pena procurar aí na tua cidade quais são os caminhos que você precisa para tirar esse papel. Mas eu particularmente sempre vou sem. A maioria das vezes que eu faço sem esse papel. Eu faço sem esse informe, a legalidade de que eu estou fazendo teatro na rua. Me parece um tanto quanto absurdo, às vezes, eu ter que informar a legalidade que eu estou indo para a rua fazer teatro, né? Mas aí também observar pelo menos esses dois lugares que eu falei antes, né? Observar esse lugar, não vai fazer teatro ali, um lugar que você vai atrapalhar o trânsito de todo mundo ali, vai ali no miolo do Ticem, às 6 da tarde, causar um rebuliço ali, as chances do policial ou do segurança vir te pedir para ir mais para o canto, de vir incomodar o teu trabalho, é muito grande, né? E também esse lugar de estar respeitando alguns princípios éticos. Mas, como eu falei, existem trabalhos que são provocadores, né? Que vão para a rua para provocar, né? E aí esse trabalho de... Sim. Deu para ouvir tudo? A sua no... câmera pisca para mim loucamente. Eu espero que não esteja tão ruim para vocês. Não, tem dado algumas travadas, mas pouca coisa, assim, tá dando para te acompanhar bem. A Sabrina, ela comentou, não sei... Opa, perdi o comentário aqui. Beleza, que bom. Não sei... Aqui. Não sei se encaixa em direito de reunião. Se sim, temos dispositivo constitucional. Para exercer o direito de reunião, basta comunicação à administração pública. Aí o Ricardo também está perguntando como é que essa questão de se apresentar na rua em outros países. Eu não sei se tens alguma experiência de ter apresentado em outros países com um trabalho de rua. Você sabe como é que funciona em algum outro exemplo? Não levei para fora outros trabalhos de rua. Às vezes que eu fui apresentar fora, eu apresentei trabalhos em palco. Olha, até onde a gente sabe, né, por exemplo, o público europeu e as instituições europeias têm um espaço bem mais aberto, né, para a realização, para que a cultura aconteça, né? Eu acredito que também tem suas regras, né? Quem já esteve na Europa sabe que o lugar é chato para burro, para você ir para lá e para cá, é tudo regrado, é tudo pensado, eles têm medo de terrorista, eles têm medo de estrangeiro, eles têm medo de tudo lá, né, cara? Talvez porque eles tenham o rabo preso em algumas coisas, mas deixa para lá esse assunto. Mas então devem ter regras, né? Acho difícil você poder chegar ali na Torre Eiffel e fazer o que você quiser embaixo da torre, entende? Não acredito que seja tão simples assim, né? Mas com certeza deve haver os espaços, né? E os diálogos para que aconteçam, sim, eventos artísticos na rua. Sei, por exemplo, de experiências compartilhadas por outros colegas que, se eu não me engano, no Peru existe um teatro de arena de rua muito potente, em que vários grupos comandam a programação. Então, a gente sabe também
pelas nossas conversas pelo corredor latino-americano de teatro, que existe muita atividade de rua latino-americana, né? A Argentina tem uma pesquisa de teatro de rua fortíssima, né? Alguns grupos comunitários atuam na rua, então a gente sabe que existe esse diálogo com a rua. E, especificamente, como é a relação com a legislação e a parte política, eu realmente não tenho essa informação precisa. Uhum. E aí, voltando um pouquinho no assunto que já passou, né, pela nossa conversa antes, quando tu estava comentando, né, sobre o impacto visual na rua, né, o quanto isso faz diferença, né, no espetáculo, e principalmente, né, e aí tu estava dando o exemplo dos bonecos gigantes, né, na rua, e o público está nesse espaço do cotidiano e de repente vê uma coisa que é muito fora do cotidiano, né, vê um boneco de proporções imensas ou vê um acontecimento que não é aquilo que é o esperado, né? Então, se eu estou caminhando aqui pela Felipe Schmidt, estou saindo da Praça 15, estou indo até o final da Felipe Schmidt, eu espero encontrar muita gente na rua, espero encontrar ambulantes, os comerciantes das lojas fixas e tudo mais, mas não espero encontrar, por exemplo, um grupo de palhaços convidando pessoas para pularem de uma escada, né? Então, além do impacto visual, me parece também que é uma coisa bem forte no teatro de rua, ou nesses acontecimentos na rua, o impacto no ritmo da rua, né? E aí, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, né? Além do impacto visual, essa quebra de ritmo que o teatro de rua pode trazer para quem está passando por ali. Uhum. Falhou bastante sua pergunta, mas acho que eu entendi ela bem, assim, mas foram falhas que permitiram que eu conseguisse. Quero saber se você está Ah, me ouvindo. Eu estou bem preocupado com sim, isso. sim, estou. Então, nesse lugar, eu acho que isso que você fala é o lugar onde a gente discute esse conceito de intervenção urbana, né, de você intervir no cotidiano do espaço, né? E isso é muito interessante de ser feito, né? A execução disso, por exemplo, enquanto ator, é divertidíssimo, né? Porque é uma quebra dos padrões de cotidianidade, algo que nos agrada demais enquanto artistas, né? A gente gosta de ver esses padrões serem questionados, quebrados, né? E a rua é um grande padrão, né? É um grande lugar onde se executam inúmeras relações de poder, né? E essas relações de poder se dão através de detalhes, né? Através de detalhes, né? Através da roupa que um usa, através do modo como se comporta, né? E, por exemplo, para o artista, através da maneira como você lida com esse próprio padrão. Então, estudar e entender o movimento da rua, né? Esse espaço em que todos podem estar e atuar sobre ele com esse impacto que você sublinha, diz muito respeito a ter um discurso sobre esse padrão, né? Diz muito respeito a ter um conceito sobre o que está acontecendo ali na rua naquele momento, né? Essa pesquisa de rua, é por isso que eu falo assim, estar na rua é um posicionamento político, né? Enquanto artista, optar por estar na rua é um posicionamento político. E é esse posicionamento político, por exemplo, que vai te dar a dimensão do impacto que você quer causar, né? Vai te dar a dimensão do tipo de relação que você quer estabelecer com aquele espaço, com aquelas pessoas. Então, eu vejo que o impacto, ele, como você falou, ele pode estar num boneco de 12 metros que vira um prédio caminhando, entendeu? Como um enorme Godzilla na Felipe Schmidt, ou pode estar num texto muito bem colocado por um ator na praça, entende? Que cruza a tua cabeça de uma maneira super intensa, né? O impacto da rua, ele está muito dentro do teu discurso, né? E a estética, ela está, eu vejo que ela está muito a serviço do discurso, no sentido que ambos estão sublinhando uma posição política, né? Um lugar político de ser, né? De estar, né? Enquanto artista.
Porque é isso, né, Alex? Por exemplo, impacto na rua, o Silvio Santos causa com aquelas pegadinhas dele, entendeu? Sabe? É por isso que eu falo que é necessário a gente refletir sobre o que nós estamos querendo com essa provocação, né? É muito importante. Há um limite muito tênue entre esse lugar da provocação e o lugar do aproveitar-se da ingenuidade alheia, né? Lidar com esse espaço ele é muito sutil, né? Esse espaço em que você entra para provocar sem gerar, né, o constrangimento, vamos colocar assim, né? Entre aspas, esses termos. Mas acho que impacto tem a ver com o discurso político, acho que impacto tem a ver com o que você quer dizer, acho que o impacto do erro está para além das coisas esquisitas que eles executam na rua, né? Está para além disso, né? Essas coisas são a ponta da lança, né? É a bala do revólver, né? É o pequeno artifício que eles usam para, na verdade, potencializar uma enorme reflexão que está por trás de tudo aquilo que aparece ali. Né? Quem conhece o Pedro, quem conhece a Luana, por exemplo, sabe que são artistas de uma seriedade impressionante. Né? São artistas de uma enorme seriedade. E nessa seriedade, eles conseguem ter bom senso e responsabilidade para levar à rua situações extremamente difíceis de lidar. Né? E essa é a grande sacada do grupo, né? do trabalho deles. Né? Conseguir andar nessa corda bamba e cair muito de vez em quando. Né? E reconhecer que cair faz parte do estar na corda bamba e pegar a vara e voltar para a corda, né? E tocar essa atitude política deles para frente, né? Porque o que eles têm é uma atitude política, né? Um posicionamento de grupo, um modo de ser na cidade, no país, no estado, né? No mundo, enquanto artistas que estão na rua. Né? Uhum. E aí acho que é uma coisa que é bem interessante também, né, para a gente sempre ter essa atenção de se tem a pretensão de levar algum tipo de espetáculo para a rua, de que modo está levando esse espetáculo para a rua, né? E tá levando o que nessa bagagem? Né? Que não é só o figurino exuberante, não é só o cenário muito legal, não é só a atuação bem feita do elenco, mas o que está tratando, né? Porque está causando essa interferência na rua, vai causar uma interferência direta no cotidiano de pessoas que não estão ali na rua para assistirem teatro, né? Elas estão na vida normal delas, nos caminhos que elas estão fazendo, muitas vezes, e a gente vai estar interferindo nisso. Né? E aí, ao mesmo tempo, a gente também vai estar sofrendo a interferência, né, de resposta dessas pessoas. Então, ter esse cuidado com o que a gente está levando para essa provocação, para essa interação tão direta, né, com o público. Eu acho que tem a ver com aquilo que eu estava falando sobre essa responsabilidade do artista. Né? Nós somos pessoas que discursamos. Quando você entra lá no grupo do Antunes Filho, em São Paulo, ele te faz ficar 3 meses lendo um monte de livro, uma pilha de livro desse tamanho, quântica ele dá para você ler. E a justificativa dele você quer ser um artista, você quer ser um formador de opinião. Você quer ser um formador de opinião? Então, forme a sua opinião, né? Fortaleça o seu discurso, né? Uhum. Com substância, né? Isso é fundamental, né? O que eu vejo assim, a gente é capaz de levar coisas para a rua, né? De várias maneiras, né? Pode levar o show de rock para a rua, entende? O artista vai estar lá do mesmo jeito que ele estava dentro do estádio, né? Dificilmente vai mudar a relação do trabalho do artista. Ele vai reproduzir o que ele faz ali na rua, por exemplo, né? Como já vi isso em São Paulo, né? A gente tinha muito ali no Vale do Anhangabaú, né? Mas não levava, né? Apesar de, lógico, mudar a relação, né? Não tem como não mudar, mas não era algo de impacto no próprio trabalho estético do artístico. Então, e a gente pode ter isso no teatro também. Já assisti vários trabalhos de rua e você tira da rua, bota no palco e você não sente nada, entende? O trabalho cabe ali de uma maneira intensa. Agora, quase morri quando levaram o barro para dentro do teatro em Laguna durante a circulação do Baú de Histórias. Né?
O trabalho é feito para a rua, né? Ele precisa da rua. Se ele não tiver o respiro da rua, se ele não tiver a relação com o espaço externo, ele não funciona. Ele foi construído para essa relação, ele foi pensado para esse lugar, né? Então, acho que essas coisas elas têm que estar coadunadas, né, Alex? Lógico que você pode montando um espetáculo, até ter montado um espetáculo no palco, olhar para ele e falar, gente, isso funciona na rua, né? Mas essa justificativa não é porque o espetáculo é legal ou porque ele está funcionando no palco, né? Pelo contrário, né? É porque ele tem características que ultrapassam e extrapolam o palco. Então, é muito, muito importante, né, porque quem está aí na condução desse processo, né, seja uma direção coletiva, seja um diretor específico, ter essa reflexão. Né? Por que vai para a rua? Para quem vai para a rua? Né? O que se quer na rua? Qual é o objetivo de estar na rua? Né? Isso tudo ajuda muito a você entender que teatro você quer fazer na rua, né? Para quem você quer estar na rua, né? Fundamental, porque a rua é um espaço difícil para a realização estética. Não é fácil, né, realizar esteticamente na rua. Não é fácil, né? Se já não é fácil no palco, né, se você já tem ali uma série de problemas para resolver, na rua tem todos os problemas que você sabe que tem para resolver e outros que você não sabe que vão aparecer no processo e na apresentação. Então, você fica muito, você tem que ter muita segurança estética, sabe? Você tem que estar com tudo muito amarrado para ir para a rua sabendo o que você está fazendo, né? Não é lugar para qualquer discurso, para qualquer cena, né? Não é, né? A rua pode engolir tua cena e engole fácil, né? Engole fácil. Sim. E a Rafaela está perguntando se na tua experiência já lidou com situações que foram difíceis de contornar, né, atuando na rua. E principalmente com relação a pessoas de fora, né? Pessoas que vêm, não necessariamente ali do público, mas que estão atravessando a cena. Já passou por alguma situação assim difícil? Cara, eu, dentro do Erro Grupo, eu já tive o meu companheiro de cena roubado em cena, né? Então, assim, eu acho que o mais difícil que essa não existe. A gente tinha um espetáculo, o Carga Viva, que você deve conhecer, Alex, lembrar, né? Pela faculdade, um grande trabalho do Erro. Eu fiz parte do elenco desse trabalho, estive até na construção dele lá, quando ele saiu do projeto. E a gente eram 4 personagens, 2 faziam, vamos dizer, 2 disciplinadores que recolhiam 2 loucos que estavam soltos pela cidade. Esses 2 disciplinadores iam construindo 2 carrinhos. Enquanto eles construíam os carrinhos, eles tinham que manter os loucos por perto, né? Então, eu era um dos malucos, a outra, a Lauren Fischer, deve estar assistindo aí, a gente saía fazendo mil coisas, e a Vivian Coronado tinha que ir lá pegar a gente, voltar e construir carrinho. Era uma desgraça de personagem, era o da Vivian. O meu era bem mais simples. Mas ela tinha o direito de me bater, ela usava violência cênica comigo, fazia ela gastar um pouco das energias. E nesse lugar de já ter prendido um dos loucos, que era o Michel, né, ela já tinha amarrado essa figura ali, já tinha preso, construído o carrinho, ele já estava ali dentro, e num desses arrombos de meus e da Lauren, né, de uma parte do elenco para longe da cena, e a Vivian tinha que ir lá buscar a gente, como se a gente estivesse fugindo, uma figura do público entrou em cena, pegou o carrinho do Michel e levou o Michel embora, né? Quando nós voltamos para a cena, não tinha o Michel, não tinha mais o carrinho, não tinha mais, a gente só se olhou. E aí o cara, uma pessoa que estava bem maluca da cabeça, né? Pegou o Michel, falou que ia levar ele para conhecer o mundo, vou te liberar, vou te levar embora daqui, e foi embora com o Michel. E esse foi um momento ali, então essa é uma situação assim, a situação é incontornável? Cara, não existe situação incontornável, a situação só vai mexer bastante no que a gente tinha combinado antes, né? Vamos para outro caminho agora, mas essa situação que a gente estava falando do erro, né, de estar aberto à imprevisibilidade, qualquer coisa pode acontecer, né? E na hora ali a gente mudou o final da peça, né? Esse dia no Carga Viva os malucos venceram, né? O meu personagem que oscilava, ele era um disciplinador, mas era um disciplinador que estava ficando maluco e ele tinha meio que o encantamento da Lauren ali. O meu disciplinador nesse dia ele perdeu, ele não virou o homem ereto do final que levava os loucos embora. Ele saiu fugindo com a louca dele, foi feliz com ela.
quem assistiu o espetáculo nesse dia teve, acho que, das poucas realizações do Erro Grupo com um final feliz. As poucas coisas que o Erro fez que teve um final feliz. Mas foi uma situação bem pesada, né? Uma situação crítica, assim, na hora. E aí eu acho que o que mais preocupou ali na hora era a preocupação com o Michel, porque a gente finalizou a cena, né? Eu e a Lauren saímos, viramos uma esquina ali, acabou para nós, mas e o Michel? Né? E aí a Vivian continuou a cena, tá? A Vivian foi atrás do Michel pela cidade, achou o cara com o Michel num bar, tá? Porque o Michel manteve o personagem. Isso tudo é uma loucura tão grande que eu tenho até vergonha de contar um negócio desse. Porque foram até lá, estava o Michel no personagem, a Vivian pegou o carrinho com o Michel, brigou com o cara lá no bar, voltou com o Michel para a Praça 15, mas aí a gente já tinha fugido. E aí ela ficou brava, encerrou o espetáculo lá com uma frase e foi embora para casa. Tem uma coisa muito interessante disso, sobre essa coisa do que você planeja já vai acontecer na rua e o que realmente acontece. A gente foi para o Festival de Curitiba também com Carga Viva no grupo, e a gente chegou lá no Largo da Ordem para escolher, chegamos de madrugada, né? 1h da manhã, a gente chegou tarde em Curitiba, vamos lá, porque vamos fazer uma apresentação maravilhosa amanhã, vamos lá escolher o lugar, estudar o espaço, as melhores ações, a ação que joga o André joga nesse lugar que vai fazer barulho, a gente fez todo o mapa técnico do lugar e escolhemos o lugar perfeito para fazer o Carga Viva. Aí quando a gente chegou para apresentar, o público estava sentado exatamente no lugar que a gente escolheu para apresentar para a plateia, sentado. Então toda a pesquisa que a gente fez a noite anterior não valia mais nada, né? A gente teve que se adaptar àquele espaço novo, a um espaço que a gente não tinha refletido, não tinha pensado. Então, quer dizer, é muito imprevisível, né? Você tem que estar aberto à imprevisibilidade, né? Se você é o artista do piti, o cara que gosta das coisas certinhas, e ninguém te incomode, não vai fazer teatro de rua que você não será feliz, né? Você precisa estar aberto a essas situações. Situação meio absurdas. As histórias que depois que passa a gente ri muito, mas na hora dá aquele nervoso, né? E agora, o que faz? Opa! Bom, pelo menos era o Michel, né, Alex? Tudo bem, pelo menos. Não tô brincando, pelo amor de Deus. Mas o Michel era ótimo no Carga Viva. Todos vocês eram, mas eu lembro muito do Michel em cena no Carga Viva. Mas era impressionante o trabalho do Michel. Ele tremia e tremelicava 1h30. É um negócio absurdo. Bom, aqui, por enquanto, não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat e também acho que já está dando o nosso horário, né? Já fizemos 1 hora na primeira parte, agora já estamos com mais de 30 minutos nessa segunda parte. Caso alguém que está assistindo queira ainda fazer alguma pergunta, essa é a última chance. Então, faça a sua pergunta, formule a pergunta aí pelo chat. Enquanto isso, André, mais uma vez, quero te agradecer muito mesmo pela generosidade, disponibilidade de estar essa tarde aqui com a gente. E aí, não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de pontuar, né, de tantas coisas, né, que já falou essa tarde, se tem alguma outra coisa que de repente acabou passando batido que gostaria de complementar agora, algum conselho para estes jovens atores e atrizes do Boca de Siri que querem se lançar à rua? Tem algo mais que tu gostaria de complementar? Não, bom, em primeiro lugar, agradecer imensamente, né, Alex? Você sabe o valor que eu dou para o projeto do Boca de Siri, né? O valor que eu dou para o trabalho que a Tânia Meyer realizou ali dentro do IFSC, fortalecendo essas estruturas, fazendo com que a gente tenha dentro do grupo, do IFSC, um grupo de teatro que é tão importante para a cidade, né? Que já realizou festivais, que é atuante, e que tem inúmeros artistas da cidade que passaram por ele, estiveram ali, né? E dali saem muitos artistas. Ao contrário do Nelson Rodrigues, né, que falava para a juventude, jovens, envelheçam,
que é uma frase razoavelmente engraçada, mas eu discordo em gênero, número e grau, né? Jovens permaneçam jovens, jovens não deixem a cabeça virar uma pedra, jovens arejem o cérebro o máximo que vocês puderem para que todas as ideias possam entrar e se movimentar dentro da sua cabeça. E acho que o fazer teatral, né, para quem está aí na adolescência, para quem está nesse momento tão importante da instituição do ser, né, do vir a ser, né, ele é sensacional. Então, eu sinto um enorme prazer de estar podendo compartilhar com vocês aqui o mínimo que eu sei, né, o pouco que eu conheço desse assunto, como vou ter um enorme prazer de estar participando do processo de vocês e podendo estar colaborando na prática, que eu acho que é onde eu mais tenho para dar mesmo, né? Eu não sou um grande orador dos assuntos, né? Não tive grandes sucessos na universidade, acho que porque meu lugar mesmo é estar ali no fazer, no resolvendo problemas, que é o que eu gosto de estar junto com o pessoal resolvendo problemas. Aproveito para fazer um convite para quem estiver assistindo. Na mídia, né, ali nas redes sociais, como nos materiais de mídia da Casa Vermelha, e na semana que vem a gente vai iniciar um projeto que eu tenho muito carinho, que é o Transver, com o qual a gente vai estar discutindo arte brasileira através de artistas brasileiros. Vão ser ciclos de conversa, são 4 ciclos, um sobre cinema, um sobre artes visuais, um sobre música e um sobre literatura, e essas conversas elas vão estar tratando de artistas. O primeiro é no dia 4 agora, a gente vai estar falando de Glauber Rocha, porque o primeiro ciclo de conversas é sobre a repressão e a resistência dos artistas durante a arte sob os períodos de ditadura. Então fica o convite, dia 4, quem quiser entrar no site da Casa Vermelha, ver um pouco mais sobre esses projetos, pode olhar. E como eu sou uma pessoa muito sortuda, na hora de fazer o meu merchan, o vizinho começou a soprar a grama aqui do lado. Eu vou fechar a porta, só um minuto. Tá certo. Pronto, querido, desculpe. Só para a gente ficar um pouco mais sossegado. Mas, André, então acho que para finalizar a nossa conversa, eu já vou te pedir 2 coisas simultâneas e aí a gente pode talvez encerrar já com isso, né? Que eu acho que não vai ter mais nenhuma questão aqui aparecendo no chat depois, porque a gente tem aqui um pedido da Maísa. Dando corda? Dando isso, corda. Maísa dando corda. Maísa dando corda para a conversa. E aí a Maísa pedindo aqui para comentar um pouquinho sobre o teatro com a linguagem não verbal na rua. Que a gente falou um pouco, né, sobre a questão da projeção de voz na rua, o trabalho corporal. De repente dá uma falada um pouco mais, né, sobre isso também, da linguagem não verbal na rua, e também do espaço da Casa Vermelha, né, porque que é uma coisa que, sim, que para a gente do Boca de Siri, né, e assim, pensando a história do Boca de Siri, que esse ano completou 25 anos, o Boca de Siri começou realmente a crescer depois que teve um espaço próprio, dentro da escola, né, dentro do IFSC, mas depois que passou a ter uma sala para poder guardar o acervo e ter uma sala para poder fazer os ensaios, isso mudou muito a qualidade do trabalho do grupo. Então, como é que também essa perspectiva da Casa Vermelha como um espaço que mesmo grupos que pretendem trabalhar na rua, né, como o Trâmite tem os trabalhos de rua também, mas o quanto é importante ter um espaço como esse, para que os grupos possam ter um lugar físico, né, como uma sede, e ter também um espaço de contribuição com a formação, né, e que é um espaço muito importante na cidade. Então, para falar um pouquinho dessas 2 coisas, e aí a gente finaliza a conversa, pode ser? Claro. Bom, sobre a questão da linguagem não verbal, eu considero um baita desafio, né? É possível, totalmente possível. Tenho várias ações não verbais, assim, agora lembrando vários momentos em que a gente atuou de forma não verbal no centro. E aí eu acho que entra nessa questão que a gente estava discutindo um pouco antes sobre o impacto,
né? Se você vai ter uma ação não verbal, minimalista no centro, há uma chance de você ter uma relação muito, muito sutil com esse espaço tão vigoroso e intenso, como a gente falou, que é a rua, né? Acho que a partir de uma ação verbal, uma ação não verbal, né, uma ação corporal na rua, você tem que estar refletindo o quociente de impacto que essa atuação tem. De que maneira essa ação atua. Eu já fiz performance na rua sem falas, por exemplo, usando princípios de danças somáticas, de dança contemporânea, né, que é um uso de corpo extremamente diferenciado, às vezes até mais radicalizado. Então, isso gera um impacto, né? Então, mesmo não sendo verbal, consegue ter uma potência de discurso ali, semiótico, que tem um impacto que gera relação, né? Gera conversa com o público, a plateia para ver, ou as pessoas se interessam por, né? É lógico que isso tudo está nesse espaço, né? Que esse é teu interesse de abrir conversas ali. Então, acho que o trabalho não verbal está diretamente ligado a isso, né? O impacto, né? Tudo que a gente falou sobre impacto ali, impacto do discurso, né? O impacto da proposta política, o impacto do objetivo que você tem para estar levando esse trabalho para a rua. Eu acho que tudo isso envolve bastante essa questão do trabalho de linguagem não verbal, né? Sem o enunciar palavras, né? E acho super válida essa pesquisa e acho super interessante, né? O boneco, por exemplo, ele é uma extraordinária ferramenta para você experimentar essa pesquisa, né? O boneco, ele no âmbito da linguagem não verbal, ele consegue resultados extraordinários pelo impacto que ele também traz enquanto boneco. Então, gosto muito dessa pesquisa, é uma pesquisa interessante e um grande problema para resolver. Então, pelo tudo que a gente disse, uma grande delícia para o teatreiro, né? Um espaço a ser ocupado por um teatreiro, né? Bom, sobre a Casa Vermelha, o trâmite tem sede já há 13 anos, né? O grupo ele está fazendo 17 anos agora e a gente tem sede há 13 anos. A gente, em primeiro lugar, compartilhou sede com a Camarim, que agora também se transformou num espaço cultural, né? Também tem ali um teatrinho, uma sala de apresentações, mas nós nos separamos da Camarim ali em 2012 para iniciar o processo da Casa Vermelha. A Casa Vermelha está fazendo 8 anos, né? Acho que nas nossas melhores expectativas, a gente talvez não imaginasse cruzar tanto tempo dentro do espaço, né? A primeira proposta, que era o grande contrato de risco, que a gente achava que era uma loucura, era de assinar o contrato com a imobiliária por 3 anos, né? Então, vocês percebam que não era nossa, não tinha esse negócio, meu Deus do céu, vamos ficar para sempre aqui. Muda completamente o que é o grupo, né, Alex? Eu acho que hoje o trâmite, ele tem, quando a gente monta um grupo de teatro, você vai ter a expectativa de montar espetáculos, de fazer peças, né, de ser um artista de teatro, né? E conforme você vai entendendo o lugar de um grupo de teatro numa cidade, num contexto de classe, na própria presença dentro de comunidades, você começa a ampliar esse seu olhar e perceber que um grupo de teatro ele tem muitas possibilidades de eixo, né? Então, hoje nós temos, dentro do trâmite, podemos falar que nós nos movemos enquanto grupo por conta de um eixo político, né? Por conta dessas reivindicações políticas, da política cultural, do modo como a gente se coloca perante o que acontece no mundo, do modo como a gente faz acontecer a Casa Vermelha, né? Tudo isso é uma postura política. Nós temos, lógico, né, posturas estéticas, né? Nós temos um eixo estético que move o grupo, que nos tira do lugar, que nos faz pesquisar, que nos faz nos deixa motivados a encontrar saídas, possibilidades para a criação e para o que a gente pensa. Temos um eixo que é o eixo pedagógico, né? Cada vez mais eu entendo que eu só aprendo quando eu ensino, né? Isso está lá em Platão, há 2.500 anos atrás, e a gente parece que não consegue entender isso, mas quem mais está aprendendo sobre teatro de rua aqui hoje sou eu, né, que estou aqui com a minha cabeça formulando tudo isso, reorganizando os arquivos, botando as ideias no lugar, e esse lugar do pedagógico, né, do passar para frente o que você acredita que acumulou,
é um lugar muito caro e muito importante para nós do Trâmite, né? Hoje, no Trâmite, dos 6 atores que nós temos, 5 vieram das formações do grupo. Alguns deles estão na universidade, passaram pela universidade, tenho mais apreço por esses atores que cruzam o nosso processo ali, que entendem o nosso lugar no mundo e compartilham aquela experiência toda conosco. E a Casa Vermelha é esse eixo comunitário, né? Esse lugar que a gente sempre fala de cidade, né? Ter uma porta que qualquer um pode bater, qualquer um pode ir lá falar, e qualquer um pode ir lá nos conhecer, né? Isso nos coloca em relação com a cidade. Além de oferecer um trabalho que transborda a nossa realidade enquanto grupo, né, Alex? Eu acho muito importante que os grupos pensem nisso, né? Nós, enquanto grupos, às vezes estamos muito preocupados em resolver nossos problemas, em atuar na nossa realidade, em se preocupar com a nossa sustentação, né? Com um monte de coisas ali fechado nesse mundo, e a gente tem que entender que um grupo é um universo de transbordamento. Quando um grupo, um coletivo realmente se encontra e acha a sua estrutura de relação criativa, estética, social, comunitária, né? Esse encontro tem uma potência para transbordar, para fazer para mais do que você faz, né? Ou do que para você fazer o que você faz, né? Então, manter a Casa Vermelha é algo que é para nós sensacional, mas que reverbera para a cidade, que transborda para a cidade. Então, e é delicioso para nós ver grupos começando, apresentando na Casa Vermelha, antigos parceiros vindo apresentar na Casa Vermelha, colegas que compartilham esse projeto conosco, fazendo com que ele... a Casa Vermelha é um projeto muito bonito, eu acho que, antes de mais nada, é uma condição de amor à cidade que a gente tem, né? De amor ao que a gente faz. E acho que, nesse contexto, tudo vale a pena, né? É claro, a gente agora, por exemplo, estamos numa situação terrível dentro da casa, né? Proibidos de abrir as portas, não podemos dar aulas, não podemos fazer as apresentações, estamos buscando aí esse apoio na internet. Agradecemos a todas e qualquer pessoas que possam divulgar os nossos materiais na internet, né, online, para que a gente possa estar mantendo esse espaço de pé, né? Porque, como eu falei, assim, para o Trâmite, talvez, a melhor coisa que existe seja na hora que a Casa Vermelha fechar, a gente vai poder trabalhar só com ele, entendeu? E vai ser muito mais, talvez fosse muito mais fácil para nós estarmos lidando só com o grupo, mas ele não teria também as camadas, né, que ele acaba nos oferecendo de relação e de estar presente. Então, acho que a Casa é um projeto muito, muito bacana, né, de fazer parte, de estar construindo junto com inúmeras pessoas, né? Eu acho que o Trâmite, ele talvez o motivador da Casa, né? Quem foi lá e assinou aquele contrato e comprou o risco de botar aquilo de pé, mas aquilo só está de pé porque existem os outros atores do Bando, por exemplo, que é o nosso grupo comunitário que hoje atua ali na Casa e que é fundamental para aquele espaço existir, os nossos alunos, que são as pessoas que conseguem, né, através das contribuições até que fazem ali, através dos pagamentos dos cursos e tal, manterem o espaço de pé, né, os nossos colegas, né, os parceiros que estão sempre ali compartilhando o espaço. Então, é um lugar em que a gente coloca a coletividade e a ideia de reflexão do que é sociedade, né, do que é estar em jogo social, né, numa reflexão bem complexa, assim, né, e que tem nos feito muito bem enquanto artistas e enquanto promotores, né, de cultura na cidade, né, para que eu acho que Petrópolis merece mais espaços desses, né, merece cada vez mais espaço. A coisa mais que me agrada é ver surgirem e aparecer inúmeros espaços pela cidade, em vários bairros diferentes, né, e me sentir como uma pessoa que está nesse processo, né, desde o início, né, desde quando isso, de uma certa maneira, começou. É arriscado, é difícil, né, não dá dinheiro, mas vale muito a pena e te coloca como artista num lugar muito interessante, muito interessante. Então, agradeço até o espaço para poder falar da Casa, que eu acho sempre bom para nós sublinhar esse evento aí, que é a Casa.
E agora estão com cursos online também, não estão? Estamos com cursos online. Temos os cursos, temos um curso para criação e interpretação online, temos o curso que a Loren está oferecendo de consciência corporal online. São cursos em que a gente trabalha os conteúdos do presencial e tenta achar esse espaço de relação, né? Uhum. Temos que achar esse espaço, né? Eu acho que, como eu falei ali no começo, a gente vai nosso lugar não é o lugar de reclamar, né, Alex? Nosso lugar é o lugar de se reinventar, de achar as saídas, né? De tentar fazer a casa cruzar esse momento difícil. Ela já cruzou outros. Tenho certeza que se a gente passar por esse momento, a casa sai fortalecida, o projeto sai fortalecido, todos nós ali saímos fortalecidos, inclusive a comunidade, se ela, né, der esse abraço e souber que a gente precisa de ajuda, né? A gente Uhum. não tem como tá fazendo a casa virar, né? Nosso fôlego em cima do que a gente tinha guardado, vamos dizer assim, está acabando, né? Então a gente precisa mesmo que as pessoas possam participar desses cursos, possam estar participando da nossa campanha, quem tiver condições de fazer um aporte, um auxílio, um apoio, a gente aceita de bom grado, porque é um trabalho que é para todos. Certo? Tá certo. Então, só aproveitando então o momento merchandising, né, para divulgar o site da Casa Vermelha, que é www.casavermelha.art.br. É isso? Exato, e estamos aí no Vamos. Instagram, estamos no Facebook. Eu não estou, mas a Casa Vermelha e o Trâmite estão, tá? Beleza. Então é isso. Muitíssimo obrigado, André. Muitíssimo obrigado também a todas as pessoas que puderam acompanhar com a gente essa nossa conversa aí essa tarde. Foram praticamente 2 horas de conversa. Muita coisa para nos inspirar a continuar trabalhando com teatro. É muito bom, assim, ter essa tua fala tão viva, né, tão apaixonada sempre, como tu és, né, um cara apaixonado por aquilo que faz, e é muito bom, assim, a gente estar em parceria com alguém que tem, né, esse ímpeto de fazer. Então, é o que a gente também quer, né, a gente quer fazer teatro. Então, em nome de todo o pessoal do Boca de Siri, do projeto do LAT também, né, o Laboratório de Técnicas Teatrais, do IFSC Campus Florianópolis, né, já que essa nossa conversa tem relação direta, né, com a existência desses projetos de extensão dentro de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, né, pensando que o que nós estamos fazendo também é uma formação profissional, né, por mais que não tenha como objetivo formar atores e atrizes profissionais num primeiro momento, mas o que a gente está fazendo aqui é dar espaço, né, dar espaço para que as pessoas conheçam também a linguagem teatral, que entendam que o teatro é uma forma de lazer, tanto para quem vai assistir quanto para quem faz, porque é muito bom fazer teatro. Mas, para quem faz, tem uma responsabilidade a mais, que é a de fazer com profissionalismo, com responsabilidade, com certeza daquilo que está fazendo, né? Então, muito bom a gente poder, mesmo nesse período, né, de afastamento social, de não ter os encontros presenciais, mas a gente poder ter pelo menos esses encontros virtuais, né, para a gente continuar ligado entre nós e com as pessoas que se interessam também por essa arte. Então, André, agradeço a conversa e continuamos aí nas parcerias. Com certeza, seu Alex. Estamos juntos, o Boca pode contar comigo, a casa está aberta para vocês sabem disso, né? E vamos tocar para frente, vamos fazer o que interessa. E ótimo. Então, um grande abraço e até mais. Até mais, querida. Tchau, tchau. Tchau.